eu vou falar sobre abuso sexual em crianças. Esse é um tema bastante desafiador para se falar, mas eu senti assim um chamado muito forte para começar a falar dele. E isso aconteceu porque eu fiz um stories no Instagram perguntando o que as pessoas queriam, né? Como live, qual tema para se falar. E eu dei 2 sugestões, né, de temas, fiz uma enquete e disse que se tivesse alguma coisa ali que as pessoas gostariam de ouvir e que não tivesse... Oi, Tatiana. Se tivesse alguma coisa, uma outra sugestão de tema, as pessoas poderiam dar, e apareceu o tema abuso sexual. E, enfim, isso já estava... Eu já queria falar sobre isso, eu já tinha planos para falar sobre abuso sexual, mas ainda estava meio sem saber qual era o momento para falar. E aí, essa semana, eu estou fazendo uma série de publicações com trechos do livro Abuso Sexual em Crianças, da Christiane Sanderson. E achei que seria interessante que eu já começasse a live no início da semana, e não para fazer a live depois de todas as publicações. Eu selecionei alguns trechos de alguns livros. Oi, Vanessa. Alguns trechos de livros, alguns trechos do início do livro, porque a ideia é falar sobre abuso sexual e começar a falar algo bem do início mesmo, assim. E aí pegar uma questão de uma introdução, né? De começar a conversar bem do início, porque eu estudei sobre abuso sexual na formação de renascimento e na formação de orientadores de autossuficiência, mas ainda não li o livro todo. Enfim, eu não tenho um domínio, sou especialista, não é nada disso. Mas o que eu acredito é que, enfim, com todas as pessoas que eu ouvi falar sobre o abuso sexual e as palestras que eu assisti, enfim, e as aulas que eu tive, o que se fala o tempo todo do abuso sexual é que, como ele é um tabu, e aí tem esse silêncio e ninguém fala, e também não fala porque não sabe exatamente o que fica parecendo é que o abuso sexual é uma exceção. E, na verdade, ele é uma regra. E aí eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez, hoje, inclusive no post, na publicação, eu detalho um pouco isso, assim, quando é que foi a primeira vez que eu ouvi e como é que foi para mim e tal. Mas uma coisa muito interessante é que quando, numa dessas palestras ou aulas que eu assisti e que eu me dei conta de que o abuso sexual não era uma exceção, mas sim uma regra, foi uma coisa muito chocante para mim. Foi uma surpresa muito grande. E, enfim. E aí, eu vou começar assim das informações iniciais que para mim foram muito importantes e talvez para quem está me ouvindo ou para quem for ouvir essa transmissão depois, vamos começar do início, vamos começar daquilo que eu considero que são as informações novas, né? Então, primeiro isso, o abuso sexual em crianças, ele não é uma exceção, ele é uma regra, né? E ele é uma regra porque, ei, Paulo querido, Vanessa, sejam bem-vindos. O abuso sexual em crianças, ele acontece em geral antes dos 5 anos de idade. Estima-se que os números são muito complexos, porque como é tabu, como as pessoas não sabem, não tem denúncia. E se não tem denúncia, não tem estimativa, né?
Mas algumas estimativas, inclusive da ONU mesmo, é que uma média se for fazer uma média entre meninos e meninas abusados, é uma média de 70% a 80%. Né? Então, isso é muito, são muitas crianças. A outra coisa muito importante para se falar de abuso sexual, na minha opinião, é que o abuso, ele não é da perspectiva do adulto, ele é da perspectiva da criança. E o que isso significa? Bem, antes disso, né? O que configura abuso sexual? Para vocês terem uma ideia, o livro Abuso Sexual em Crianças, da Christiane Sanderson, que é o livro que eu estou trabalhando com as publicações dessa semana, são trechos desse livro, ele vai falar, ele mesmo inicia dizendo que existem várias formas de definir o que é o abuso sexual. Mas uma delas, que muita gente acredita que é abuso sexual, que é o único jeito de se ter abuso sexual infantil, é através do estupro. Ou seja, precisa ter penetração, precisa ter contato físico. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Então, esse é um ponto super importante. Como é que se define abuso sexual? Eu não vou trabalhar com a definição aqui do livro, até porque são várias definições, mas uma coisa muito importante para se dizer é que o estupro é uma das formas, mas existem várias. E a perspectiva do abuso é da criança, não é do adulto. Então, se, por exemplo, uma criança assiste filme pornográfico, é abuso sexual. Se um adulto, um adolescente que seja, olha para uma criança com desejo sexual, é abuso sexual. Se uma criança toca um adulto em órgãos genitais ou parte do corpo e que tenha uma intenção sexual por parte do adulto, é abuso sexual. Então, são várias formas. E por que é pela perspectiva da criança? Por exemplo, eu já atendi pessoas que tiveram uma memória durante o renascimento sobre abuso sexual na infância, que um primo abraçou a prima de, sei lá, 3, 4 anos e pelo abraço, e não tocou no peito, na bunda, nada disso. Teve um abraço e ela sentiu que foi uma sensação de que tinha algo ali estranho, né? Imagina, uma criança com menos de 5 anos, ela não tem essa capacidade, não se desenvolveu isso nela da razão, né? De dizer, existia uma intenção. Ela sente, né? A criança é só, e aí eu não falo só porque é pouco, mas porque o todo dela é sentimento, é sensação. E aí ela capta isso, né? Através de sentimentos. É a mesma coisa que a gente não chega num lugar e sente que o ambiente está estranho, eu não me sinto confortável aqui, eu não me sinto e não sei explicar direito. Isso num adulto é uma coisa que a gente sente, mas numa criança isso é potencializado, porque a criança tem uma antena, um radar para captação muito maior do que de um adulto. Então a perspectiva é da criança. Bem, a outra coisa que acontece é que, por exemplo, no Brasil, a maioria dos abusos sexuais que acontecem, eles acontecem antes dos 5 anos de idade e eles são praticados, em geral, por familiares. E aí, o que acontece? Antes dos 5 anos de idade, em geral, o que vai acontecer é que quando essa criança é abusada, existem várias possibilidades para que ela, na adolescência ou na fase adulta, não se lembre de que ela sofreu abuso. Um dos motivos é que, dependendo de como foi isso, é tão intenso para a criança
dói tanto que essa informação vai para o inconsciente. E aí ela não vai lembrar, né? Segunda coisa, dependendo de quem comete o abuso, a criança não se dá conta de que é um abuso. E aí ela, principalmente se for alguém que ela ama muito. E aí o que pode acontecer é ela ter uma confusão entre protetor e abusador. E ela relacionar que a forma de se proteger é abusando. E isso é uma distorção muito cruel. E isso vai trazer grandes consequências para toda a vida desse ser humano que foi abusado quando era criança. Essa confusão entre abuso e amor. A outra coisa é que, dependendo da idade, que aí pode ser que a criança tenha mais de 5 anos, alguém faça ela acreditar que ela provocou aquilo. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi que uma criança foi abusada porque ela provocou. Porque ela é sexual demais, porque ela seduz demais. E isso é muito grave, porque uma criança não é sexual. Ela entra em contato com a sexualidade, ela se toca, mas ela não tem um pensamento, ela não tem esse grau de elaboração para saber o que é sexo. Então ela não tem um desejo, ela não seduz. Então não tem como ela ser a responsável por ter seduzido alguém que a abusasse, né? Bem, com essas 3 informações, né? A criança abusada antes dos 5 anos de idade, ela pode ser que ela não se lembre, porque o trauma foi tão grande que essa informação foi para o inconsciente. Bem, não vai ter denúncia, porque a informação não está na memória. Segundo motivo, ela ter sido abusada por alguém que ela ama muito e ela entender que aquilo, e para ela, aquilo ficar como um ato de amor. E ela, ao longo da vida, confundir abuso e amor. E aí não vai ter denúncia, né? Ela vai dizer para alguém que alguma coisa de errado aconteceu. Ela não se dá conta disso. A terceira coisa é alguém fazer com que ela acredite que a culpa do abuso que aconteceu foi dela. Então, de novo, não tem denúncia. Então, existem vários motivos para que não tenha número, estatística de denúncias e as pessoas não falarem disso, né? Então, a perspectiva do abuso é da criança, não é do adulto. Ah, eu estava fazendo um carinho. Eu estava cuidando. Eu estava trocando a criança de roupa. Eu estava dando banho. Isso não é abuso. Se a criança sente a energia de um desejo sexual no toque, é abuso. Ponto. Algumas das características que uma criança pode apresentar se ela sofreu abuso são várias. Assim, o livro traz uma lista bem grande. Mas uma delas é a confusão entre amor e proteção. E isso é algo que ela pode carregar ao longo da vida inteira se ela nunca olhar para isso de uma forma terapêutica, se ela não for buscar terapia para resolver isso. A outra coisa é a criança começar a se isolar ou ter brincadeiras e desenhos que tragam o tema da sexualidade. Então, pessoas tendo relação sexual, qualquer coisa que remeta a sexo, em brinquedos, em desenho, isso já é uma denúncia de que a criança pode ter sofrido abuso sexual.
quando ela começa a ter uma comunicação alterada. Então, ela era uma criança muito extrovertida, falava muito, brincava muito, muito expansiva, muito espontânea, e de repente ela se tranca. Isso pode também ser uma possibilidade. Se ela começa a ter uma desconfiança excessiva, se ela começa a sentir muito medo sem explicação, vergonha do corpo. E aí, tudo isso que eu estou falando pode já se apresentar na infância e durante toda a adolescência e fase adulta. Se não acessar a informação de que sofreu abuso sexual e não teve denúncia, enfim, não sabe, ela pode carregar isso por toda a vida. Bem, e aí assim, né? Por que um adulto comete um abuso sexual? Eu não tenho a pretensão de tentar trazer aqui todas as possibilidades. Mas uma delas é a nossa desconexão com a nossa própria criança interior. É não saber que dentro da gente a gente tem memórias e sentimentos de quando a gente era criança. E como, em geral, a gente passa por traumas durante a infância, e muitas dessas informações de trauma, de sofrimento, de abuso, isso vai para o inconsciente, a gente se desconecta com todas essas informações e não tem uma consciência de que tem uma criança dentro da gente. E o que, por exemplo, o John Bradshaw, do livro Volta ao Lar, vai dizer é que enquanto a gente não dá atenção e não acessa essa criança dentro da gente e passa pela experiência de poder sofrer por aquele trauma, porque no momento que a criança sofre o trauma, ela tem que muito rapidamente vestir uma máscara e não, porque o que a gente ouve, né? Engole o choro, não pode chorar, para com isso é frescura, né? Não tem espaço para as emoções. E aí, muito rapidamente, ela não pode lidar com aquilo e tem que se transformar ou agir de forma que ela seja amada e seja aceita. Então, essa desconexão com a criança, essa criança interior, e que aí ele vai chamar de uma criança interior ferida, é algo que, em não resolvendo, a gente carrega essa criança para sempre ou até que se faça uma terapia, que se cuide e olhe para essa criança interior ferida. Bem, então eu vou dar um exemplo meu, assim. Todas as vezes que eu, adulta, vi uma criança, mesmo adolescente, que era muito... que os pais ficavam com muita frescura, né? Que eu achava que era frescura, faz tudo, e eu dizia, não, deixa a criança ser independente, fazer, ela se vira, ela consegue, a criança tem que ser independente. Por que eu falava isso? Eu falava isso porque eu tive uma infância em que eu fui independente porque eu estava... O nome disso é abandono. Não tem um adulto ali responsável e aí a criança tem que se virar, né? Se você não pega no colo, se você não abraça, se você não cuida, se você não está perto, o que acontece é isso. A criança é abusada, ela se sente abandonada, ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem aprender a lidar com as emoções, né? Porque a criança, ela vem para... A primeira infância dela, ela vai aprender a lidar com as emoções com os responsáveis, que em geral são os pais. E aí o que acontecia é que esse meu querer que as crianças fossem independentes é porque é assim que eu fui e é assim que eu achava que tinha que ser. E aí quando eu começo todo esse processo de estudar sobre a concepção consciente, foi que eu me dei conta de que eu não via uma criança como uma criança. Sim, eu podia ver como uma criança, mas como uma criança que, como eu, então não precisa de cuidados, é frescura, né? Então, se um adulto
está desconectado da sua própria criança, ele não consegue olhar para uma criança e ver uma criança. O que é uma criança? Criança precisa de cuidados, criança precisa de carinho, criança precisa aprender a lidar com as emoções, ela precisa ser protegida. Se uma criança é abusada, ela não estava com os responsáveis perto, ela não estava protegida, ela não estava sendo cuidada. Onde que estavam os pais dessa criança quando isso aconteceu? Né? E aí, esse pode ser um dos motivos pelos quais algumas crianças são abusadas. Porque ela está com um adulto. E aí, uma das coisas que acontece é que quando a criança começa num processo de se descobrir, de se tocar, se um adulto não passou na infância de uma forma saudável por isso, por se tocar, por se descobrir, e foi abusada, a chance dela ser abusada de novo é muito grande. Desse adulto que sofreu abuso na infância abusar de uma criança é muito grande. E isso pode acontecer, inclusive, de uma forma inconsciente. Então, é uma rede muito complexa. É uma rede de inconsciência, é uma rede de desconhecimento, né? Então, é um ciclo. A criança é abusada, não sabe que foi abusada, não estava sendo cuidada, não tem denúncia, e aí parece que não aconteceu nada. E aí, quando ela cresce, ela não vai orientar o seu filho, porque nem sabe o que é abuso, nunca foi orientada, e por aí vai. E esse ciclo ele pode se repetir. E ele vem se repetindo, né? E aí, uma das coisas básicas para que esse ciclo não seja retroalimentado é que a gente tenha informação, é que a gente busque informação sobre, de fato, o que é abuso sexual. Como é que uma criança se desenvolve? Como é, em que fases, quais são as fases em que uma criança se encontra e como é que ela lida com o mundo em cada fase? Como é que ela se comunica? Como é que ela percebe? E como é que a gente pode orientar uma criança para, caso ela seja abusada, ela tenha condições de denunciar e de poder falar com o pai, com a mãe ou com os responsáveis que aconteceu algo que é errado, que fez mal, que trouxe dor. O único jeito, pelo menos na minha visão, é informação, é conhecimento, né? Então, uma das coisas que eu recomendo é o livro Volta ao Lar, do John Bradshaw. Foi um livro também que eu fiz várias publicações sobre ele, sobre alguns trechos dele. E ele é um livro muito interessante porque ele traz, além de teoria e de uma linguagem muito acessível de cada fase da criança, ele também traz exercícios que as pessoas podem fazer e que traz muita cura. Então, ele é quase uma terapia gratuita. A única coisa que tem que ser feita é comprar o livro. Esse é um livro que hoje é muito difícil de achar, porque ele não é mais impresso e não tem publicação, mas é possível encontrar PDF dele. E, às vezes, na estante virtual é possível também encontrar esse livro. Outro livro que eu recomendo é o que eu estou fazendo as publicações agora, que é o Abuso Sexual em Crianças, da Christiane Sanderson, que foi recomendado pela Eleanor Luzes, quando eu fiz o curso com ela, e é considerado um dos melhores livros, ou o melhor, porque ainda tem isso, né? Se é um tabu, se ninguém fala, se ninguém denuncia, como é que alguém vai escrever um livro? Então, é raríssimo encontrar. E esse foi o único livro que ela recomendou quando a gente estava fazendo um curso com ela. Uma outra coisa que eu recomendo são alguns filmes e algumas palestras do TED. Para quem não conhece o TED, basta digitar ted.com. E aí tem palestras de abuso sexual. No meu canal no YouTube, eu montei uma playlist só de palestras e de filme sobre abuso sexual. Na verdade, não tem um filme inteiro, tem o trailer do filme Confiar. Eu não sei se vocês já assistiram, mas ele é um filme que vai falar de uma situação de pedofilia.
o que eu acho muito interessante nele é que ele mostra como é a dinâmica de um pedófilo. O que a ONU traz, e alguns outros relatórios sobre as estatísticas de abuso sexual, é que no Brasil a maioria dos abusos são praticados por familiares e nos Estados Unidos é mais comum por pedófilos, por pessoas que não são da família e não são amigos. Mas nesse filme ele mostra como é a dinâmica para conquistar uma criança, como usar artifícios para seduzir uma criança. E de alguma maneira esse filme eu acho que ele pode ser muito útil para que alguns adultos assistam para saber como poder orientar os filhos ou crianças, né? De uma maneira geral da família. Então eu fiquei bem impressionada como é a dinâmica do filme, assim, como é que eles foram muito. Eu achei que eles foram muito felizes, assim, em como eles mostraram a dinâmica de como um adulto pode aliciar uma criança e abusar. Então, assim, essa live de hoje é para dar início para essa conversa. Então, as publicações, essa semana eu vou publicar trechos, e inclusive hoje, o trecho que eu vou publicar amanhã, na publicação eu sugiro que as pessoas que, sei lá, tem preguiça de ler, tem muita coisa para ler, tá sem grana para comprar o livro, qualquer desculpa para não ler esses livros, junta aí 3 pessoas, 4 pessoas que se interessam por esse tema, que queiram saber um pouco mais, faz uma vaquinha, compra o livro e cada um lê um parágrafo. Né? Hoje, com tanta tecnologia, dá para fazer isso, inclusive, remotamente, né? Faz aí uma videoconferência, que seja 3 pessoas, cada um lê um parágrafo, um escaneia um capítulo e manda para o outro. Lê cada um parágrafo e vai dizer o que entendeu daquilo. Qual é a novidade daquilo? Não tem segredo, são linguagens muito acessíveis. E é uma forma que eu recomendo para que as pessoas comecem a falar sobre isso, para que isso deixe de ser tabu. Porque uma das coisas que o livro traz, o abuso sexual em crianças, é que o abusador, ele nada de braçadas nisso, nesse silêncio, né? E aí, claro que o abusador, ele também é bem possível que ele tenha sido abusado e que ele precisa de tratamento. Não é só a criança ou adolescente que foi abusado que precisa de um acompanhamento terapêutico, mas o abusador também. Ele está completamente desconectado da sua própria criança e, é óbvio, das crianças, de uma maneira geral. Ele está muito desconectado com o ser humano. Então, ele é alguém que precisa tanto quanto de acompanhamento terapêutico como alguém que sofre o abuso. Não tem escala de quem sofre mais, né? Então, é preciso ter a informação, o conhecimento para poder orientar as crianças, para poder saber como agir numa situação de abuso e também como levar atendimento terapêutico para os abusadores. E que fique bem claro, podem ser homens e podem ser mulheres também. Ok? Bem, eu desejo que essas informações tenham sido úteis e que isso de alguma forma estimulem, né, vocês a poder querer saber mais sobre esse assunto. Oi, Cirlei, tá chegando agora, já estou finalizando a live, mas dá para você assistir do início. Essa é só uma introdução sobre o tema para estimular vocês a falar sobre isso, né? E levar essa informação para mais pessoas, porque isso é bastante urgente, assim. Não dá para continuar nesse processo que a gente está dessa inconsciência sobre o conceito e sobre a quantidade de crianças que são abusadas no mundo hoje. Então, isso é algo muito sério e que precisa ser conversado sobre isso, para que alguma mudança possa acontecer. E até para que, como que a lei vai
Como é que o poder público vai ter uma ação sobre isso? É preciso que essas informações sobre criança e sobre abuso sexual, ela seja uma informação que atinja o máximo possível de pessoas, para que isso possa acabar ou pelo menos diminuir muito, porque do jeito que está não tem condições de continuar. Isso o estrago de um abuso sexual infantil é um estrago para a vida toda. E muitas pessoas não se dão conta disso. Muitas pessoas, inclusive, se sentem culpadas, acham que o problema é com elas que causaram aquilo. Né? Então, isso é muito sério. É isso, pessoal. Boa noite. Obrigada para quem ficou aí até o fim da transmissão. E que compartilhe com os amigos, com família. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ok? Um beijo grande.